O terceiro encontro das unidades regional de gestão judiciária e de participação da primeira instância na administração da Justiça do Trabalho de Minas Gerais destina-se a promover o intercâmbio, a interação, a atuação coletiva e o diálogo entre juízes de primeira instância, visando a sua participação na gestão judiciária e na administração da justiça no âmbito do TRT da Terceira Região, de modo a contribuir para a formulação de uma política jurisdicional inspirada nos princípios da efetividade do processo e da jurisdição, da duração razoável do processo, do respeito à dignidade humana de juízes e servidores e da cooperação judiciária. Neste terceiro encontro, serão abordados os seguintes temas. Tema 1, acesso à justiça. Tema 2, efetividade da execução. Tema 3, prevenção e tratamento de litígios de massa. Tema 4, estrutura material e de pessoal das unidades judiciárias. O tema 4 é subdividido em 2 itens, gestão de material e de pessoas e gestão de pauta. O coordenador-geral do Singespa é o juiz Kleber Lúcio de Almeida e os coordenadores das unidades regionais de gestão judiciária e de participação da primeira instância na administração da Justiça do Trabalho, URGES, são os seguintes. URGE Região Nordeste, juiz Hudson Teixeira Pinto. URGE Região Norte, juiz Antônio Neves de Freitas. URGE Região Metropolitana de Belo Horizonte, juíza Rosimeire de Oliveira Pires. URGE Região Sul, juiz Edmar Souza Salgado. URGE Região Triângulo Mineiro Alto Paranaíba, juiz Marco Aurélio Marsiglia Treviso. URGE Região Zona da Mata, juíza Marta Halfet Furtado de Mendonça Schmidt. Compõe a nossa mesa de honra o primeiro vice-presidente do TRT da Terceira Região, desembargador Marcos Moura Ferreira, nessa oportunidade representando a presidente da entidade, desembargadora Deoclésia Morelli Dias. O conselheiro da Escola Judicial do TRT da Terceira Região, juiz substituto do trabalho, Ézio Martins Cabral Júnior, neste ato, representando o diretor da escola, desembargador Luiz Otávio Linhares Renault. O coordenador-geral do Singespa, juiz Kleber Lúcio de Almeida. A presidente da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da Terceira Região, a Matra 3, juíza Jaqueline Prado Casagrande. E a coordenadora da URGE Belo Horizonte, juíza Maria Cecília Alves Pinto. Convidamos para o seu pronunciamento de abertura o primeiro vice-presidente do TRT da Terceira Região, desembargador Marcos Moura Ferreira. Prestar a jurisdição em meio a relações hipercomplexas que marcam as sociedades contemporâneas e diretamente a vida social no Brasil, impõe hoje um desafio maior, talvez, que em qualquer outra época. Frequentemente, a solução jurisdicional de conflitos em todas as áreas, nomeadamente em área de tangível essencialidade social como a do trabalho, já não se satisfaz com os processos de pensar esquemático apenas, dedutivo formais, incapazes por si sós de suportar as exigências que o labor interpretativo e o esforço de compreensão da realidade fazem diuturnamente aos juízes brasileiros. Em verdade, deve-se muito à magistratura, à sua prática judicante extremamente operosa, responsável, multidisciplinar e criadora, em virtude da qual se contornam ainda os problemas que, crescentemente, afetam o processo, a jurisdição e o conceito de ordem jurídica eficaz. Não obstante a emenda constitucional número 45 de 2004, em razão da qual se incorporam ou se incorporaram à administração judiciária elementos novos de racionalidade funcional e administrativa em perspectiva de expansão, como o planejamento estratégico e o emprego de modernas técnicas de gestão, temas que os senhores debaterão amplamente neste encontro, o certo é que, ao princípio da duração razoável do processo,
se opõe com tenacidade ainda uma burocracia judiciária gerada principalmente pelo anacronismo de um sistema recursal tão excessivamente amplo que parece não conhecer limites, em ordem a fazer esquecido e a obliterar mesmo a ideia elementar de que se deve atribuir o maior grau possível de definitividade à sentença, ato de culminância de quem instruiu a causa e fora o primeiro e, na realidade, o mais importante destinatário da postulação. Afinal, flui por ela, magistratura de primeira instância, praticamente tudo que, na ordem do essencial, concerne a proteção jurisdicional dos direitos, o que sobreleva a amplitude de sua atuação. No direito processual do trabalho, ademais, já tardam mudanças indispensáveis, contemporâneas, especialmente quanto ao cumprimento da sentença. Como o processo é estrutura normativa, só o legislador lhe pode fazer transformações profundas, sem as quais há muito se subtrai à jurisdição, inclusive a jurisdição trabalhista, a máxima concreção do seu ethos, qual seja o postulado axiomático de que o direito existe para realizar-se como plano da vida social. Por isso, linhas de ação como as do Singespa, por meio de cujo implemento se formulam políticas jurisdicionais, ou seja, políticas públicas, revestem-se de importância transcendental, um espaço de criação e de convergência das boas práticas, e, bem usado, um espaço colateral e adjacente ao do próprio legislador, dado o fato insuprível de que é urgente que se ministrem os meios para que a efetividade do processo e da jurisdição não se perca na intencionalidade vazia. Por tudo isso, a desembargadora Deoclécia Morelli Dias, ao assumir a presidência do tribunal, disse com clara percepção da complementaridade institucional que se deve empreender entre os órgãos de jurisdição que os juízes da primeira instância são o tribunal imanente, a sua face mais visível. Sua Excelência tem operado, como é de justiça reconhecer, em congruência lógica e prática com as propostas e soluções nascidas deste grande foro de debates, na medida dos limites e possibilidades que balizam, nas mais diversas esferas, a administração de um tribunal judiciário. Feliz por reencontrá-los, desejo-lhes todo o êxito que possam alcançar no decorrer deste encontro anual do Singespa, manifestando-lhes a impreterível certeza de sua insubstituível contribuição a esse grande debate, felizmente inexaurível, sobre como o Poder Judiciário deve governar-se bem, já no plano de suas relações internas, de que é exemplo, aliás, o próprio Singespa, em sua atividade instituinte e renovadora. Muito obrigado. Neste terceiro encontro de magistrados da Justiça do Trabalho de Minas Gerais, convidamos para suas palavras a presidente da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da Terceira Região, a Mata 3, juíza Jaqueline Prado Casagrande. Bom dia a todos. Faço minhas as saudações do Dr. Marcos Moura, nosso querido primeiro vice-presidente, representando a doutora Deoclécia. E agradecida pelo convite do coordenador-geral do Singespa, Dr. Kleber Lúcio, para este importante encontro anual do Singespa, eu compareço não só como representante da Amatra 3, mas também como titular de vara do trabalho. Muitas vezes eu ouvi colegas dizendo que não viam muito sentido nestes encontros anuais por não serem implementadas as diretrizes de ação aqui aprovadas, mas eu ouso divergir.
o Singespa é um poderoso canal de comunicação com a administração do tribunal e é também excelente instrumento de padronização e otimização da gestão judiciária desenvolvida em nosso regional e, como tal, deve ser utilizado, prestigiado e aprimorado. Se nos anos anteriores houve uma profusão de ideias e pouca implementação, é porque havia um grande represamento, já ultrapassado. O Singespa é porta-voz oficial das necessidades, anseios e desígnios da primeira instância, devendo ser não só instituído, como muito respeitado. Chegou agora o momento de reavaliação, para que o Singespa adentre nova etapa, cumprindo a sua evolução natural. Feitas estas observações iniciais, é preciso lembrar que a seara associativa é completamente distinta da institucional, mas não se pode negar que existem inúmeros pontos de interseção entre elas. A discussão dos temas relacionados à gestão de material e pessoal, incluindo os subtemas gestão de pauta e lotação de magistrados substitutos, sob o ponto de vista administrativo e institucional, será muito útil à preparação de nossas discussões associativas sobre os mesmos temas. Se institucional e administrativamente o objetivo maior é obter os melhores resultados com indicadores estatísticos sempre positivos e os menores custos, sob a ótica do associativismo, o maior interesse é e sempre será manter e defender direitos e prerrogativas, a saúde e a dignidade dos magistrados associados, respeitando a legislação e a Constituição Federal. A nosso ver, sempre haverá meios e condições de compatibilizar objetivos institucionais e objetivos associativos, e não há contraposição entre as duas searas, cujos esforços somados devem resultar saldos favoráveis aos associados, à instituição e à sociedade. Aproveito, pois, para apresentar aos colegas algumas propostas que, caso entendam importantes e adequadas, poderão ser discutidas neste encontro. A primeira delas, e talvez a mais importante de todas, é a questão das eleições diretas nos tribunais. A administração de recursos materiais e de pessoal só será satisfatória e adequada com a efetiva participação da primeira instância na quantificação e qualificação de necessidades, observadas as circunstâncias e características de cada unidade. No momento em que se busca transparência, acessibilidade e democratização, em todos os níveis da administração pública, a participação da primeira instância só será efetiva quando pudermos eleger os administradores do TRT da Terceira Região, como destinatários internos que somos das deliberações que influenciam a rotina de trabalho na instituição. A questão vem sendo discutida em diversos tribunais país afora. E o TRT da Terceira Região, progressista e pioneiro, como de fato é, não pode passar ao largo desta discussão. É preciso começar a pensar em eleições diretas para os cargos dos administradores do TRT da Terceira Região. A minha segunda proposta é que seja criado um dia de atenção à saúde, porque o grande volume de serviço, o reduzido número de magistrados e servidores e os altos níveis de constantes cobranças do cumprimento de prazos e metas mantém estreita relação com o elevado número de casos de adoecimento no nosso regional, seja de magistrados, seja de servidores. Assim, é preciso que o TRT adote política firme e ostensiva de proteção à saúde de magistrados e servidores, inclusive instituindo o Dia de Atenção à Saúde, pelo menos uma vez ao ano, no qual o colaborador seja autorizado a ausentar-se do serviço para realização de exames médicos periódicos ou consulta de avaliação médica com as devidas e correspondentes comprovações. A terceira proposta refere-se à necessidade extrema de apresentação de novo projeto de lei que crie cargos de juiz do trabalho substituto
e a aceleração do concurso para os cargos já existentes. Enquanto não for integralmente suprida a necessidade de juízes substitutos para que possam funcionar 2 magistrados por vara do trabalho, observados os parâmetros numéricos estabelecidos pelo CNJ, estaremos sempre discutindo medidas paliativas, desgastando e desagradando todos os magistrados. Assim, devemos requerer ao TRT da Terceira Região que envie imediatamente ao CSJT projeto de lei que crie cargos de juiz do trabalho substituto em número que supra a necessidade do quadro, além de antecipar a abertura de novo edital e acelerar os procedimentos para a realização de concurso para os cargos vagos já existentes. A quarta proposta refere-se à participação da primeira instância na comissão de implementação da Resolução 63. Foi criada pelo TRT a Comissão Especial para a Implementação da Resolução 63 do CNJ, mas não há notícia de participação da primeira instância na referida comissão, apesar de sabermos que será visceralmente afetada pelas indicações ou propostas da referida comissão. A proposta, portanto, é que seja pleiteada a participação efetiva da primeira instância nos trabalhos da referida comissão, mediante criação de 2 cargos de novos integrantes para representantes eleitos por juízes do trabalho, sendo um representante institucional eleito no Singespa e outro associativo eleito na Amatra 3. A quinta proposta é a adoção de pauta de referência, até a integralização do quadro de magistrados do trabalho da Terceira Região. O estabelecimento e a cobrança de metas sem fundamentação em critérios científicos ou administrativos que os respaldem e sem a devida correspondência com os recursos materiais e de pessoal que possibilitem a sua persecução, tem gerado extremo desgaste e insatisfação aos magistrados em geral. Assim, considerando que limitações concretas não podem ser compatibilizadas com exigências exclusivamente teóricas dissociadas da realidade fática e que o termo pauta-padrão gera muita rejeição entre nós, a proposta é no sentido de que seja adotada na Terceira Região pauta de referência em torno da qual os magistrados exercerão o seu domínio de pauta, controlando, de acordo com as características e circunstâncias locais, os seus prazos processuais, sem aviltamento à saúde física, mental e social, e com vistas a cumprir, na medida das possibilidades reais, os prazos e metas estabelecidos pelos órgãos superiores até a integralização do quadro de magistrados na forma da proposta 3, anteriormente indicada. A sexta e última proposta é a aprovação de diretrizes comuns em todas as atas de reuniões regionais. As diretrizes de ação aprovadas em cada uma das diversas URGE deveriam ser analisadas, debatidas e submetidas à aprovação nas demais URGE, para padronizar os procedimentos afetos e fortalecer os resultados e requerimentos perante a administração do TRT. Assim, a proposta é que, com relação a cada um dos temas indicados pela coordenação geral, cada URGE indique pelo menos uma diretriz de maior importância ou relevância, submetendo-a, assim que aprovada, à avaliação das demais URGE, utilizando para tal os modernos meios de comunicação existentes, como telefone celular e internet, é óbvio, com inserção em todas as atas regionais das diretrizes comuns. Finalizando, eu tenho certeza de que esse encontro é um sucesso, vai continuar sendo sucesso, e o Singespa vai ter cada dia mais importância. Por isso, eu espero ter contribuído para o debate, reitero os convites para todos os eventos que nós teremos na associação e solicito aos colegas especial apoio ao projeto de lei anticorrupção lançado pela Anamatra, e eu entregarei o material a todos os colegas aqui durante o Singespa, porque, infelizmente, colegas, eu não posso perder nenhuma oportunidade de conversar com meus associados. E eu espero, então, que a gente tenha um bom e exitoso encontro. Muito obrigada. Até mais. Com a palavra, o desembargador Marcos Moura Ferreira. Não, é apenas para dizer que eu... Não, obrigado.
Obrigado. E até gostaria mesmo de poder ficar. Nós, do tribunal, que construímos a carreira na primeira instância, sem que isto constitua nenhum fator de discriminação em relação àqueles que não a construíram assim, porque pertencem ao quinto, e são igualmente valorosos. Essa é uma decisão do legislador da Constituição, né? Tem o seu papel histórico, tem a sua função histórica, tem uma definição que remonta já a muitas décadas. Então, eu tenho por eles todo o respeito. Mas o que eu queria dizer é que nós que estamos no tribunal e somos egressos da carreira, nos sentimos permanentemente vinculados à carreira e a todos os espaços em que os juízes atuam, inclusive da AMATRA, vendo agora a doutora Jaqueline trazer propostas com as quais eu concordo basicamente em tudo. Se tivesse que votar aqui, eu votaria a favor de todas elas. É claro que há questões que mereceriam pontuações, isso é outra história. Não é? E há algumas questões controversas, mas é preciso avançar sempre. Mas o que eu queria dizer, então, era isso, que eu até disse muito, mas, infelizmente, eu vou ter que me ausentar, porque o presidente está fora, estará hoje no tribunal mais à tarde. Ontem eu fiquei às voltas lá com dissídio coletivo, com recurso de revista, com um punhado de coisas que eu não consegui dar conta no final da noite já. E certamente vou ter que fazer alguns despachos lá na esfera administrativa até que ela chegue. Então, eu vou ao tribunal, vou pedir licença por isso, embora lamentando. Mas queria saber se o doutor Kleber, a doutora Cecília, o doutor Ézio ainda vão se manifestar. Porque se for, eu espero. Então eu vou esperar. Mas apenas isso, para dizer que eu peço licença a todos e com a certeza de que farão um belíssimo encontro. Neste momento, o coordenador-geral do Singespa, juiz Kleber Lúcio de Almeida, fará a exposição sobre as medidas adotadas para a implementação das diretrizes de ação aprovadas nas regionais dos anos 2010 e 2011 e atendimento das propostas dos juízes de primeira instância, visando a alteração do planejamento estratégico do nosso regional. Bom dia a todos, colegas de mesa, colegas presentes aqui em Belo Horizonte e também nas várias regionais estaduais do Estado. Na verdade, essa fala é quase uma prestação de contas. O Singespa somos todos nós. E a prestação de contas, na verdade, não é a minha prestação de contas. É dizer para você o que o Singespa tem feito através das suas várias comissões, com apoio sempre que necessário da escola e da AMATRA e também do tribunal. Dos temas que a doutora Jaqueline, os temas dos quais ela tratou, para minha felicidade, porque o papel do coordenador, ele às vezes é de garimpar em todas as falas aquilo que parece mais importante, são exatamente os temas, ou são as questões que o Singespa vem tratando mais de perto. Primeira questão, a saúde dos trabalhadores, né, envolvidos na Justiça do Trabalho. E aí, uma das propostas do Singespa foi que se olhasse para quem trabalha, não do ponto de vista de quem recorre à Justiça do Trabalho, mas de quem faz a Justiça do Trabalho. Daí a preocupação com a dignidade, com respeito à dignidade de servidores e magistrados. Neste sentido, uma das primeiras medidas adotadas foi solicitar ao setor de saúde do tribunal um levantamento sobre adoecimento de juízes e servidores na terceira região. Tivemos acesso a esse documento, que apresenta números alarmantes sobre afastamentos de juízes e servidores. O segundo passo foi solicitar ao tribunal a contratação de uma empresa especializada nessa área para fazer um estudo mais específico daquelas doenças que estão diretamente relacionadas com as nossas condições do trabalho. Para a nossa felicidade, o setor próprio de saúde acolheu a ideia e já apresentou à presidente do tribunal a solicitação nesse sentido, de contratar uma empresa para realizar um estudo aqui na terceira região sobre as causas efetivas
do adoecimento de juízes e servidores, como algo indispensável para atacar a causa, porque os efeitos nós já sentimos diariamente. A primeira medida, temos conversado com a administração e, possivelmente, isso será realizado. A segunda diz respeito ao planejamento estratégico. Ontem eu estava tentando contabilizar quantas reuniões de planejamento estratégico eu participei. Quando chegou nas 20, estava na hora de ver o glorioso galo, eu fui e abandonei, mas, no mínimo, 20. Por quê? Porque nós fomos convidados a participar, então nós temos responsabilidade na participação. E o que aconteceu? Nessas 20 ou mais reuniões, junto com vários colegas, que eu agradeço de público, nós montamos a nossa proposta. Hoje, o juiz de primeira instância tem uma proposta para o planejamento estratégico do tribunal, que já foi apresentada, está em exame na corregedoria, porque ela é muito ampla, ela envolve uma série de questões. Então, foi montada essa proposta, discutida em vários encontros, com os colegas coordenadores regionais, com colegas, né, que se interessaram pelo assunto, se interessam pelo assunto. Então, a proposta foi montada, já está colocada e está seguindo seus trâmites específicos, no momento, na corregedoria, que envolve os mais amplos aspectos da nossa participação, que envolvem questão de prazo, questão de pauta, e tudo isso tem que ser levado ao conhecimento do tribunal, que passa pelas suas várias instâncias. Outra preocupação nossa é com o chamado litígio de massa. E aí gostaria de dar uma notícia para os senhores que já está praticamente acertada uma audiência pública a ser patrocinada, basicamente, pelo Singespa, com participação do Ministério Público do Trabalho, o Ministério do Trabalho e Emprego, o Ministério Público Estadual e outros órgãos que estão acolhendo a ideia, para discutir a questão da lesão em massa aqui em Minas Gerais. Foi montada uma comissão, nós, felizmente, já elaboramos até o edital de convite para esta audiência pública, tem contado com o apoio, ou contou com o apoio irrestrito da presidente, que se dispôs a fornecer toda a infraestrutura necessária para a realização do evento. O Ministério Público Estadual, inclusive, nos deu notícia de que tem um valor razoável para financiar estudos nesta área, inclusive no que se refere a reflexo na Justiça do Trabalho, as lesões em massa. Então, eles têm, não vou dizer números, mas é um valor muito expressivo que nós poderíamos contar para um apoio a uma ação do Singespa, no sentido de atacar as lesões em massa e as ações respectivas. Então, possivelmente, em outubro, essa audiência será realizada aqui em Belo Horizonte. Os senhores, no momento oportuno, receberão não só o edital, mas as informações sobre a estrutura do evento, como participar e o que se pretende desse evento. Ou seja, o Singespa ele partiu das primeiras ideias, que eram as diretrizes, e nós estamos caminhando no sentido de implementá-las. Com relação ao último tema, e também coincide, a questão da estrutura de pessoal. É sempre uma preocupação nossa, né, sempre foi, a questão do número de servidores em cada vara do trabalho. E, depois de muita conversa, de diálogos com os mais diversos setores do tribunal, felizmente, nós conseguimos, num primeiro passo, em Belo Horizonte, até onde as últimas informações que eu tenho do setor próprio, é que todas as varas já estão com o número completo de servidores em Belo Horizonte. Aliás, se alguém não tiver dificuldade nesse sentido, eu tenho feito esforços pontuais para atacar isso. A notícia que eu tenho é que todos, hoje, já estão, todas as varas, com o quadro completo. E, ainda ontem, recebi uma outra notícia também muito boa, em resposta à atuação do Singespa, que, a partir de janeiro, todas as varas do interior receberão novos funcionários para que os quadros sejam respeitados.
Em que sentido? Por conta do último concurso, né? E a dificuldade de instalar as novas varas, nós temos as nomeações, mas as varas não foram instaladas. Então, grosso modo, qual foi a solução? Pegar esse pessoal, transferir todos para as varas que apresentam deficiência, até que o quadro venha a ser recomposto de forma geral. Então, possivelmente, a partir de janeiro, todas as varas do interior já vão contar com novos funcionários. Nós temos 3 situações mais trágicas que nós estamos tentando antecipar para novembro ou dezembro uma primeira medida. Valadares é um caso que tem uma vara que parece que o quadro são 15 e tem 10 funcionários. Para uma vara daquele porte, é trágico. Então, nós estamos tentando antecipar essa situação. Também, Coronel Fabriciano, salvo engano, tem uma situação especial. Nós estamos antecipando, né, tentando antecipar as medidas necessárias para atender ao pleito dos colegas. Ou seja, o Singespa ele se realiza no dia a dia. Embora não pareça muito, e eu tenho uma certa relutância em ficar dando notícia via e-mail, que a gente já tem tantas preocupações, mas fiquem certos que nós estamos tentando tornar realidade o que foi aprovado, né, nos 2 primeiros encontros. E qual foi a ideia deste encontro? Como disse a doutora Jaqueline, nós tínhamos uma espécie de demanda reprimida. Nós aprovamos praticamente 300 diretrizes. Então, é muita coisa. E é bom que seja assim num primeiro momento, para dizer os juízes têm algo a dizer sobre vários assuntos. A ideia hoje, ou a ideia deste encontro, é avaliar criticamente o que nós fizemos nos anos anteriores. O que nós aprovamos realmente colaborou, em algum sentido, para o acesso à justiça, a efetividade da jurisdição, ou dificultou? Nós temos também uma visão crítica sobre o que nós aprovamos, para, a partir daí, um passo mais do ponto de vista de qualidade e não de quantidade. Gostei da ideia de aprovação de diretrizes consideradas essenciais em cada região, porque isso aproxima os colegas também, né? Nós temos problemas comuns a todas as regiões. Esse problema do quadro de funcionários é um deles, né? E nós atacamos. Então, o meu convite para todos, agradeço a presença de todos, vamos hoje e amanhã, durante esse belo encontro, espero que assim seja, discutir sobre aquilo que nós estamos fazendo, sobre o que é positivo, o que é negativo, sempre com a visão voltada à ideia de é necessário, sim, o respeito aos princípios que compõem o que hoje é chamado o processo justo, celeridade, acesso à justiça, mas isso permeado também pelo respeito à dignidade humana de servidores, de funcionários, isso permeado também pela possibilidade do diálogo entre primeira e segunda instância, administração e administrados, né? Nós temos uma preocupação muito grande com a questão da organização interna do tribunal no que diz respeito ao nosso acesso às várias comissões, né? Felizmente, o Singespa tem sido convidado para as comissões da resolução, ainda sem direito a voto, mas, pelo menos, a presença, né, a possibilidade do diálogo, ela é, em si, rica. Nós temos, na medida do possível, participado, porque afeta a cada um e a todos nós. Então, sejam todos bem-vindos, agradeço imensamente, sei que é um esforço enorme sair das nossas varas para vir aqui discutir problemas da magistratura, mas é exatamente discutindo esses problemas que o nosso dia a dia se tornará, sob minha ótica, mais leve, mais saudável e mais agradável. Obrigado a todos, tenham todos um bom encontro.